tenho uma palavra que vai abençoar a sua vida se você tiver alguns minutinhos para ter comunhão com a palavra de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz que Adão e Eva tiveram um filho e colocaram o nome de Caim. O que significa Caim? Caim significa vaidade. Depois que o homem cai, nasce a vaidade. Ou seja, a vaidade é algo que está impregnado em todos os lugares. Você vê a vaidade em todas as pessoas, inclusive na igreja. Pessoas que se acham mais vaidosas, que se acham melhores do que as outras. Pessoas que se acham, por exemplo, que vão ser aceitas por Deus por aquilo que elas fazem. Alguns não conversam com outras pessoas porque a sua igreja não é tão famosa quanto a sua. Tem pastores que cuidam de igrejas maiores e que desfaz de pastores de igrejas menores. Tem membros, tem pessoas que ocupam cargos, que ocupam algum determinado lugar, alguma posição e que são tão vaidosas que desfaz da outra. Ou seja, qual é a ideia de um religioso, de uma pessoa vaidosa? Você não paga o preço que eu pago, por isso que você não deve ocupar o que eu ocupo. Eu estou tanto tempo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu jejuo, e etc, etc. Então a pessoa começa a ser vaidosa e desfaz daquele que não tem. Ou seja, o vaidoso fala assim, você não paga o preço que eu pago, então você não merece ir para onde eu vou e não merece ter o que eu tenho. Alguém tem que avisar para o religioso que nós somos salvos pela graça. Ou seja, Deus ele me deu a maior das bênçãos, foi pela graça. E as outras bênçãos também virá pela graça. Não virá pelos meus esforços, não virá pela minha capacidade, pelo meu intelecto. Não, virá pela graça. Então Caim significa vaidade. A vaidade faz a pessoa se achar melhor do que a outra. Aí nasceu o segundo chamado Abel. E aqui a Bíblia vai dizer que Abel é pastor de ovelhas. Mas por que ele cria ovelhas se Gênesis 1, 29 fala que o homem era vegetariano? Não comia-se carne. Gênesis 1, 29. Deus criou o homem para ser vegetariano. Não era para ter animais carnívoros. Não era para ter homens também comendo carne. Agora, por que ele cria ovelhas se ele não vai comer ela? Porque o pai e a mãe tiveram uma cena que marcou muita história. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que matar um animal, sangue para tudo que era lado, e esfolar o animal e vestir Adão e Eva. Aquela cena de um animal sendo morto, esfolado, causou um impacto muito grande na vida de Adão e de Eva, que nunca tinha presenciado aquilo. Deus, com calma, tem que explicar para os dois que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi tão impactante aquilo que eles, quando nasceram os filhos, Adão e Eva explicou isso para os filhos. E aí Abel então pegou um gosto daquilo, ele entendeu que para se aproximar de Deus tinha que ter um derramamento de sangue. Então ele criava ovelhas não para comer, mas ele criava para proporcionar prazer a Deus. Ele entendeu que ele tinha que viver para agradar a Deus. Então ele queria se aproximar de Deus. Ele sabe que precisava de um animal para derramar o sangue. Então ele não criava para comer, ele criava para agradar a Deus. Agora, Abel fazia isso. Agora, Caim não. Caim já não fazia isso. Caim, ele não tinha fé. Caim não cria no sangue, ele plantava, ele regava, ele colhia para ele mesmo, para a satisfação dele. Ou seja, enquanto Abel vive para agradar a Deus e proporcionar prazer a Deus, Caim vive sem fé, sem sangue, quer se aproximar de Deus com o suor do seu rosto, quer ser aceito por aquilo que ele mesmo faz com as suas próprias obras. Só que Deus não aceitou nem Caim, nem o que ele fez, mas aceitou Abel e o que ele fez. Tanto que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 4, que Abel alcançou um testemunho maior, ou seja, maior do que Caim. Ou seja, Abel agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Porque ofereceu algo que a vida de Abel era oferecer algo para Deus que lhe dava prazer. A vida de Caim era sempre viver para si mesmo, Caim não vivia para dar prazer para Deus. Abel vivia para dar prazer a Deus. Caim vivia para dar prazer a si mesmo. Eu estou te falando isso porque eu quero finalizar com uma pergunta. Você vive para dar prazer a você ou você vive para dar prazer a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que você possa agradar a Deus com a sua vida e com tudo aquilo que você faz. Que Deus aceite você para depois aceitar o que você faz. Que é sempre assim. Ele aceita a gente para depois aceitar o que a gente faz, ou ele rejeita a gente para depois rejeitar o que a gente faz para ele, tá bom? Ser usado, fazer algo para Deus não significa ser aprovado, tá bom? Fazer algo para Deus sem Deus é iniquidade. Que Deus abençoe você, que você viva para dar prazer a Ele. Até
Até a próxima.